minutos depois de um bom ataque do Sergipe, mais uma vez Sacramento perdendo um gol praticamente feito. Na jogada seguinte, aos 32 minutos, primeiro tempo, a equipe do União passa à frente. Um ataque em que o sistema de defesa do Sergipe fica mano a mano com os atacantes da equipe do União, os jogadores do União levam vantagem e o Jadson, camisa 10, 32 minutos, abre o marcador, União 1-0 frente à equipe do Clube Esportivo Sergipe. A partir daí acontece uma desorganização maior, principalmente ali do setor de meio de campo do Clube Esportivo Sergipe, facilitando muito e dando muita liberdade aos jogadores do União que começaram a jogar, começaram a trabalhar um pouco mais a bola, segurar o jogo, trabalhar o jogo, principalmente pelos lados de campo, tirar o jogo daquela zona de meio que estava um tanto quanto tumultuada, procurando os espaços, e foi assim que o União levou até o final do primeiro tempo essa vitória por 1-0 frente ao Clube Esportivo Sergipe. No intervalo do jogo nós sabíamos que o treinador Dico Vôlei viria com mudanças, ele não estava satisfeito e ele volta com duas modificações, ele mexe logo na questão dos laterais, o Caio Ferraz estava pendurado com cartão amarelo, ele tira porque precisava do jogador que desse um apoio maior, e com isso ele fez a entrada do Dodinho ali pelo lado direito, e também saiu o lateral esquerdo, o Renilson, que teve uma boa atuação no primeiro tempo, porém no segundo tempo não foi bem, e logo em seguida o treinador Dico Vôlei faz uma modificação e coloca o jogador mais descansado para aproveitar os espaços que eram deixados ali pelo lado esquerdo na marcação por parte da equipe do União. O Sergipe tentava, porém, mais uma vez apareceu aquele problema, aquele velho defeito do Clube Esportivo Sergipe, que é as finalizações. A gente pensava que esse problema tinha sido resolvido no domingo passado, quando o Sergipe venceu a equipe do Barcelona por 4-1, mas ficou bem claro, principalmente nesse jogo de hoje feito a equipe do União, em que o Sergipe sai derrotado e que precisa voltar a ser trabalhada a questão das finalizações. Mais uma vez, no segundo tempo, o Sergipe teve boas oportunidades, chegava com facilidade ao sistema de defesa da equipe do União, porém, para finalizar, mais uma vez, os jogadores do Clube Esportivo Sergipe eram muito infelizes no que se refere às finalizações. A equipe do União, no segundo tempo, alguns jogadores sentiram, jogadores que chegaram agora para tentar melhorar o desempenho da equipe do União, e com isso o técnico Léo Goiano começou a fazer modificações. Primeiro ele fortalece o seu sistema de defesa, colocando um zagueiro a mais. Em seguida ele fortalece o seu setor de meio de campo, melhorando com isso a marcação, tendo uma marcação mais próxima aos jogadores do Clube Esportivo Sergipe, e também faz a entrada do estreante Léo Carvalho, um jogador mais experiente, um jogador que consegue trabalhar mais a bola. E ao lado ali do jogador Gustavo Gomes, o camisa 11, começa a controlar o sistema ali no setor de meio de campo, tendo mais a bola, prendendo mais o jogo e cortando essa maior liberdade que tinha o jogador do Sergipe ali no setor de meio de campo. Aos 50 minutos, já no finalzinho do jogo, a equipe do União consegue marcar o seu segundo gol, numa saída de bola errada. Acho que o goleiro se precipitou na hora de fazer aquele lançamento. O jogador do Sergipe perde a bola no setor de meio de campo, a bola é roubada rapidamente, a jogada para o jogador Gustavo Gomes, que teve a tranquilidade de observar que o jogador goleiro do Sergipe, Alan Alves, estava adiantado, coloca sem defesa, 2-0, 50 minutos, acabando completo com a chance do Sergipe de pelo menos empatar o jogo frente à equipe do União. Uma derrota, como nós destacamos inicialmente, em que o torcedor do Sergipe não esperava, pelo desempenho do Sergipe, principalmente no último jogo frente à equipe do Barcelona, pelo futebol mostrado, principalmente contra o Barcelona. Porém, as coisas não estão completamente perdidas. O Sergipe continua ainda na segunda colocação dentro do seu grupo, vai torcer por resultados que não mexam na sua classificação,
E depois de um recesso, que no próximo final de semana nós não teremos futebol pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o adversário do Sergipe, próximo adversário do Sergipe, que vai ser no dia 28 de junho, ou seja, no final do mês de junho, o Sergipe vai estar recebendo a equipe do Penedense e pode ser um jogo importantíssimo no que se refere ao Sergipe pensando em classificação para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série D. Sergipe não esteve bem, principalmente depois que tomou o gol no primeiro tempo. No segundo tempo volta com modificações no sentido de melhorar, porém as coisas não andaram bem. Pontos que precisam melhorar rapidamente no Clube Esportivo Sergipe. A questão do trabalho de bola no setor de meio de campo, eu acho que o jogador Felipe Pará precisa aparecer um pouco mais. É um jogador que faz uma movimentação interessante. Agora, precisa aparecer um pouco mais para o jogo. É um jogador que se espera muito, deposita-se muita confiança nele, mas ele tem deixado a desejar. Um outro que também tem deixado muito a desejar é o centroavante Sacramento. Tem as oportunidades surgem, porém ele tem uma deficiência muito grande no que se refere às finalizações de jogada. Então, são pontos que precisam ser trabalhados pelo técnico do Sergipe, o treinador de Vôlei, que vai aproveitar esse tempo que o Sergipe vai ter de treinamento, principalmente para trabalhar esse tipo de situação. O Sergipe fica com os mesmos 14 pontos que iniciou a rodada, está em segundo lugar ainda na tabela de classificação e vai torcer por resultados para que o seu posicionamento na tabela não tenha mudança. Foi assim, Wilson, amigos, que nós vimos essa derrota inesperada do Sergipe frente à equipe do União por 2-0. Está aí, portanto, a presença de Renato Ribeiro, comentarista bom de bola. Ele volta na programação Campeã da Jornal na próxima segunda-feira com seu comentário logo após o meio-dia. Um abraço, Renato Ribeiro. Wilson, eu queria fazer um agradecimento especial Faça dois aos nossos queridos ouvintes que estavam ligados, Alexandre observou.